Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no seu canal Vai Te Interessar. O seu canal de games, filmes, séries, animes, tudo que a gente gosta, né, galera? Tudo que a gente curte e gosta. E hoje eu vou falar sobre anime. É verdade que o Deus Supremo é você? Então, galera, o anime que eu trago pra vocês hoje é o Legend of the Overfind, Urotsuki Doji. Exatamente, aqui no Brasil ficou conhecido como a Lenda do Capiroto. Não! A Lenda do Demônio. E aí, galera, eu falo sobre esse anime, a minha experiência com ele, né? Juro, por que trazer um anime Ren pro canal, tal? Como assim? E você sabe que anime é esse? Muito bem, galera, sei sim. Vocês vão entender por que eu trouxe ele para o canal, beleza? Falo a minha experiência sobre esse anime. E é isso aí. Após a vinheta, vem comigo porque vai te interessar. Então, galera, o Urotsuki Doji, The Legend of the Overfind, é um anime no estilo Ero, né? Todo mundo já sabe aí, Ero, e Ren, né? Com certeza, com muita violência, muito estu, né? E o restante aí. Aí, tipo assim, por que trazer um anime desse pro canal, né? Por que falar sobre esse anime, sendo que ele é um anime nessa categoria tão mal visto, tão pelos outros, né? Um anime totalmente PORN, né? Assim, né? Por que trazer esse anime pro canal? Por que falar sobre esse anime, né? Uma coisa, do capiroto e tal. Por que trazer esse anime pro canal? Galera, é o seguinte, eu quero contar a minha experiência com esse anime pra vocês, o que eu achei, e o foco aqui vai ser sobre o anime que passou na Band, viu, galera? Claro que tem a versão da Band foi picotada, eu vou dar algumas informações extras, obviamente, sobre o criador, sobre como foi feito, informações extras, só que essas informações vão ser um pouco mais superficiais. O foco mesmo é nos dois ovos que foram a junção que fizeram para poder criar o filme do anime, que seria A Lenda do Demônio. Então, o que passou na Band, como é que foi, como que eu conheci esse anime, entendeu? Então o foco é o anime, o filme, entendeu? As outras informações serão superficiais. Então vai ter gente aí nos comentários aí falando, faltou isso, faltou aquilo, você esqueceu isso, tal, né? Eu sou detalhista, sim, claro, mas tem coisas que eu prefiro focar naquela questão, ao invés de criar toda uma árvore, né? Depende muito do assunto, né? Mas já que se trata da minha experiência com o anime, né? Então eu vou focar mais no anime. Mas é claro que eu vou dar as outras informações, beleza, galera? Então é isso. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá uma força, né? Já que é eu que faço tudo aqui, eu edito, eu faço as artes, né? Já eu que faço tudo. Então deixa seu like e dá uma força pro canal, beleza, galera? É isso aí. E não sou monetizado ainda, então preciso muito da força de vocês, de inscritos, então compartilha esse vídeo, beleza? Agradeço a todos vocês aí. Então por que eu tô falando desse anime aqui, galera? Ele foi criado por Toshio Maeda, que pra mim, assim, é um mestre mangaka, cara. Os traços dele, nossa, são incríveis, né? Os traços dele ali. Tipo assim, o meu olhar pra esse anime é um olhar mais técnico. Claro, tipo, né? Porque pra quem sabe aí, eu desenho também, né? Eu também faço meus desenhos. Tenho o sonho de publicar meu mangá. Eu criei esse canal aqui em prol de também apresentar meus trabalhos futuramente, né? Inclusive tem a meta aí de 500 inscritos. Quem fizer aí conseguir me ajudar nos 500 inscritos, eu vou trazer uma entrevista com um personagem meu. Então tem toda essa questão por trás. Eu desenho também, então, ou seja, eu comecei a desenhar muito cedo. Então eu desenho desde meus 5 para 6 anos de idade, né? E eu desenhava muito cartoons, perna longa, né? Esses desenhos mais cartoonizados. E quando chegou ali por volta dos meus 11 para 12 anos, ali em 98, 99, mais ou menos nessa época, né? Inclusive tem até um amigo meu que a gente também é fã dos traços desse anime, justamente por causa dessa questão que a gente também desenha, ele também desenha, né? Um abraço aí, Vandão. Eu tava fazendo eu tava migrando do cartoon para o mangá. Eu comecei a querer desenhar mangá. Já que eu assisti Cavaleiros lá, mesmo desenhando cartoon, assisti Cavaleiros já em 94. Então, quando chegou no Brasil, foi um anime de sucesso aqui. Então, ou seja, eu já tinha o sonho de transformar os meus traços, já aprimorar eles e tal, né? Eu sempre desenhei mais autodidata mesmo. Eu falei, eu quero transformar meus traços, quero inspirações maiores. E aí, beleza, né? E então, esse anime ele apareceu numa hora, assim, que eu fiquei chocado, né? A minha experiência com ele foi chocado. Ele foi apresentado aqui na Band aqui várias vezes, porque naquela época dos anos 90 era terra sem lei, né? Era sem censura que tem hoje, né? Não tinha essas bagaceiras de censura que tem hoje, ou seja... Então, foi apresentado na Band ali num programa chamado Sábado em Hollywood.
Antes disso, tinha uns colegas meus que estavam falando que já tinham apresentado ele já. Tava passando na Band, a galera, fica acordado até de madrugada, você vai ver, tá passando um anime lá que ele, nossa, um desenho japonês que ele é sinistro. E naquela época não tinha tanta informação como tem hoje na internet, né? Então a gente tinha que esperar passar pra poder ver como é que era, tal. Então, ou seja, eu tava com sonho de querer ver, né? Meus colegas tinham falado há um ano atrás, um ano assim, né? Em 98, eles falaram. Aí depois vai passar de novo, pode ser que passa e tal, fica de olho. Aí falaram, eu fiquei impressionado, me contaram como é que era o anime, a lenda do Deus Supremo que não sei o que. Eu falei, Deus Supremo e tal. Aí fala dos monstros que pegavam as mulheres. Eu falei, que ideia é essa, velho? Tipo, eu fiquei curiosão, né, pra saber o que era. Que é isso, né, cara? Aí, tipo, foi passando o tempo, aí em 99... Começou na quinta-feira, eu lembro até hoje, cara, a chamada eu tava de noite, assim, assistindo a Band, acho que era Contos da Cripta na época ainda. Aí passou a chamada, cara, durante o intervalo dos Contos da Cripta. Eu falei, nossa, que doideira. Tipo, um anime, velho, tipo, esquisitão, tal, né? Aí eu falei, nossa, esquisitão, velho, que anime doido, tal, que isso, tal. Anunciando que ia passar no sábado em Hollywood, né? Que seria o programa que passava na época, né? E esse programa passava em um horário até não tão tarde, passava 11h30. Mas para um garoto de 11, 12 anos, 11h30 já não é tão cedo mais, né? Então o que acontece? E virou, assim, motivo na escola. A galera, todo mundo falando ali, vai passar tal anime, vocês viram lá, gente, tal. Né? Esse anime aí diz que tem um monte de coisa esquisita nele e tal. Então tem toda uma história ali por trás. E quando eu fui assistir esse anime, eu eu fiquei acordado pra poder ver o anime, né? Aí eu falei assim, vou assistir esse anime, assisti na sala, todo mundo já tinha dormido, eu falei, vou assistir, né, esse anime pra ver como é que é. Cara, eu me tremi todo, sério, eu me tremi todo, assim, dos 11 até os 15 anos, eu era um rapaz, um menino mais medroso, assim, entendeu? Então eu tremi todo na hora que eu vi, era diferente de tudo que eu já tinha assistido. Pensa numa pessoa dos anos 90, que não tem essas informações que tem hoje, não tem celular igual tem hoje, que não tem tanta informação como tem hoje, então... A gente, naquela época, era um outro pensamento, galera, era outra ideia. Então, quando eu fui assistir, eu me tremi todo. Eu fiquei me sentindo muito esquisito ali na hora. É como se fosse algo que eu nunca vi na minha vida, algo muito pesado, muito assim, sabe? Aquela coisa. E olha que essa versão que passou na Band é a versão cortada. Se vocês olharem na internet, tem a versão sem corte, a versão comprida sem corte mesmo, né? Que mostra lá tudo praticamente sem corte. Só que a Band eles cortaram, deram zoom em algumas partes, então cortaram bastante. E mesmo eles cortando, ficou um negócio ficou softcore, mas ao mesmo tempo muito pesado, porque tem Estu, né? E também tem com monstros, demônios ali. Nossa, muito pesado, sabe? Um anime muito pesado. Então eu fiquei tremendo na hora que eu assisti. Eu assisti o anime tremendo, cara, assim. E fiquei sem piscar, até na hora de acabar. Aí eu falei, que é isso, velho? Que doideira e tal. Aí no outro dia foi todo mundo na escola falando. Eu tava na quinta série, eu lembro até hoje. Todo mundo na escola falando, você viu o desenho? A gente começou a tentar desenhar os personagens do anime. Eu falei, que doideira, vamos tentar fazer. Tinha um amigo meu que tentou desenhar os personagens também pela cabeça assim, olhou algumas coisas, viu alguns outros personagens, se inspirou e tentou fazer. Eu também tentei desenhar. Só que eu lembro que naquela época eu tava pegando a manha ainda de desenhar um mangá. Então, ou seja, pra mim, de longe, a maior inspiração pra mim, pra poder criar os meus mangás, eu falo de design de personagens, foi esse anime, cara. Sim, tem outros animes que são muito bons também, das antigas, né? Como Demon City, Wicked City, tem vários outros animes aí, nossa, City Hunter, Cyber City Oedo, que são os animes tops da galáxia dos anos 80, né? Só que esse anime, o design dele, cara, tipo assim, é incrível demais pra mim, sabe? Mais humanizado, os traços, desenhos complicadíssimos, né? E eram feitos em acetato, né? Em plástico, né? Em acetato ali, totalmente pintado à mão. E eu sou assim, apreciador disso demais. É um amigo meu. Então, o formato do rosto dos personagens era muito difícil acertar. Eu lembro que eu tentava desenhar, mas eu não conseguia acertar o formato do rosto de jeito nenhum. E aquilo me pegou muito. Eu falei, nossa, os caras... E no anime aparecem os personagens de cabeça para baixo, de todas as formas. Eu falei, nossa, os caras desenham demais, velho. Que doideira. Aquele traço rabiscadão, complicadíssimo de desenhar, cara. Né? E no canal mesmo do Toshio Maeda, mostra ele fazendo os desenhos lá, né? O canal dele assim, ele é doidão, o Toshio Maeda, né? Ele é conhecido hoje em dia, até hoje, como o mestre dos tentáculos. Porque foi por causa dele que veio essa ideia, né? Ele teve essa ideia de criar os tentáculos que, né, envolvem mulheres e tal, aquela coisa, nesse sentido que vocês estão pensando mesmo.
Então ele teve essa ideia. Então ele é conhecido até hoje como Mestre dos Tentáculos. É um cara super zoeira, cara. Tipo assim, ele é muito... o humor dele é aquele humor picante, doidão. Ele é bem doidão mesmo, né? E hoje tá com 71 anos e tá na mesma safadeza até hoje, né? O cara todo... Toshio Maeda, eu vou falar com você, cara. E o mangá dele foi produzido entre 85 e 86, né? E baseado nesse mangá, os filmes foram produzidos aí, né, pela supervisão dele, obviamente, e também pelo diretor Hideki Takayama, que dirigiu vários projetos aí. E o filme, cara, assim, ficou incrível. Ficou incrível. Eu achei assim, eu falo questão dos traços, cara, dos traços. Tipo assim, Júlio, você assistiu por causa que é Ren? Não, galera, sério, falo com vocês. Pra mim, particularmente, o que estragou o anime é isso, ele ter isso, né? Eu acho que meio que estragou o anime. Se não tivesse essa questão, fosse só as lutas ali, as lutas épicas dos personagens, a trama total ali por trás, apesar que a história não é tão assim, mas é uma história boa também, mas se não houvesse essa questão do Ren, né? Eu acho que seria um anime, sabe, bem melhor, mais assistido, sei lá, porque eu gostei muito do design dos personagens ali, então pra mim foi... Essa minha experiência de ter desenhado, de ter tentado fazer, me ajudou muito nos meus traços também. Esse amigo meu também, a gente decidiu fazer nossos traços de acordo com esse desenho também, né? Então, ou seja, tecnicamente falando, é um anime muito bom, cara. Tipo, aquele rabiscado ali, a movimentação dos personagens. É claro que nem sempre eles vão estar movimentando bem, mas tem cenas, cara, que são incríveis, de ângulos de câmeras e tudo pintado à mão. Aquilo é muito bonito, cara, sabe? Tipo assim, você tá falando positivamente, Júlio, de um anime desse, sabe? Mas eu tô falando tecnicamente, galera, porque eu desenho também. Então, o olhar, a ótica de quem desenha é um pouco diferente. Então, eu vou olhar o anime, não por essa questão dele ser Ren, que infelizmente eu não curti por ser Ren. Desde a época quando eu era novo, eu não gostava por ele ser isso. Eu torcia pra que ele não fosse isso, mas infelizmente ele é, né? E ele é considerado esse gênero de anime, né? Então, infelizmente, eu não curti por causa disso. E depois foram lançados posteriormente aí também vários outros episódios da série de ovos, né? Teve um de 93, 95, teve lançado. E até em 2002 foi lançado um também, Urotsuki, que seria meio que a nova saga. Mas assim, igual eu falo com vocês, quando troca o design dos personagens, que pra mim era muito importante o design dos personagens, né? Do mangá já houve uma diferença, né? No design dos personagens. No mangá, os personagens são bem diferentes do anime, né? Mas houve uma diferença já, só que essa diferença que foi pro anime ficou muito melhor que o mangá. Particularmente falando, eu preferi muito mais os traços do anime, embora o mangá seja bem desenhadíssimo, mas o design dos personagens, humanizados, o queixo ali, nossa, é incrível, né? E um trabalho também que muita gente tinha na época, assim, de garoto que eu tive, né? Muita gente que desenha tem também, desenhar mãos. Então a gente observava isso e como é que eles faziam e tal, e era incrível, né? A gente via lá o anime, gravava na fita de vídeo, queria assistir de novo e tal, passou outras vezes, né? Então a gente queria gravar, tinha um amigo meu que gravava também, né? Binha, um abraço aí, Binha. Ele tinha a fita também de vídeo gravada e depois a gente assistindo junto com ele. Ele e o irmão dele, né? Tinha a fita e tal. A gente pegava com eles emprestado pra poder assistir. Mas assim, era por causa dos traços mesmo. Eu ficava impressionado por causa dos traços. Até hoje me impressiona bastante. Então quando houve esses outros animes, esses outras... seria bem continuação, mas seriam outros ovos, né? E mudaram o design dos personagens. De 93, por exemplo, o traço já é outro, né? Que é o Urotsuki Dodge 3, me parece, é o 3 ou 2. Acho que é o 3. Aí já é outro, aí já mudou o traço, tem 4, tem o 5. Aí já mudou os traços e teve esse de 2002 também, que era a nova saga, que eu não curti muito, né? Teve o Retorno do Senhor do Mal também. Então, ou seja, todos esses outros aí mudou o traço, não ficou legal. Ficou meio esquisito, sabe? Não ficou interessante. Então, pra mim, os traços são muito importantes. Igual, por exemplo, Cavaleiros. Cavaleiros eu sou muito mais o anime do que o mangá, né? Só que Cavaleiros, pra mim, é aquela saga de 89, de 86 ali, até a saga de Hades. Pra mim, Cavaleiros é só até a saga de Hades. Esse negócio de Lost Canvas, Ômega, pra mim isso não é Cavaleiros. Com todo respeito aí pra quem goste, beleza, galera. Mas pra mim não é Cavaleiros. Cavaleiros é até a saga de Hades. Quando muda o traço dos personagens, já não é o Seiya mais. Já não é mais, entendeu? Eles tentaram até manter os dubladores, mas
cara, perde a essência do negócio, sabe? Aqueles traços lindos, maravilhosos que tinha nos Cavaleiros. Então, ou seja, inclusive até a Lenda do Demônio lembra bastante um pouco os Cavaleiros também, só que mais humanizado, nariz menos fino, porque normalmente o mangá, um queixo fino, né, nariz bem afilado, tipo uma seta, e lá na Lenda do Demônio os desenhos, os anime, o character design é mais humanizado, isso me impressionou muito na época, os narizes deles, a boca, o movimento ali, nossa, achei super incrível, eu curto demais esse anime bem desenhado. Tem um colega meu uma vez na época que a gente viu na fita anos atrás e falou assim: Júlio, esse desenho é bem desenhado demais, cara. Nossa, eu falei, realmente, cara, eu ficava impressionado com os traços, com as cores, sabe, com os efeitos, tudo manual, sabe, muito, muito incrível, né? Então isso me impressionou bastante, deixou muito chocado, né, inclusive, não só pela violência, também pelas coisas ali que acontecem no anime, mas por causa dos traços. Até hoje eu fiquei impressionado. Então eu falei demais de traço aqui porque o desenho, então pra mim é muito importante essa questão dos traços, galera. Eu achei uma natureza artística muito incrível aquele anime. É a mesma coisa de você pegar uma pérola, um ouro, no meio de um monte de fezes, vamos supor assim, né? Vamos colocar assim, né? Que o pessoal, esse anime aí é podre, que não sei o que, mas tem algo de interessante no anime, cara. Tem algo de interessante, que no caso seria os efeitos, os traços, a riqueza de detalhes, a pintura, é tudo muito bonito, né? Com certeza. E aí, tem até matérias que falam traços grotescos aí, mas eu achei o traço incrível, cara. Né? Incrível mesmo, né? Os traços ali, complicadíssimos de desenhar, e isso pra mim é incrível demais, cara, com certeza ali. Outra coisa é a trilha sonora, cara. Aquela trilha sonora agitada ali naquela parte da professora, depois naquela parte do Ozaki também, aquela luta ali. A trilha sonora também eu achei incrível, cara. Aí a gente vai agora pro enredo, né, da história, né? Mas eu vou contar pra vocês aqui o enredo da história. Vou contar também mais superficialmente, né? O enredo da história é o seguinte: a história conta o seguinte, que existem 3 reinos, né? Que é o reino dos homens, dos monstros e das trevas, né? E aí, então, a cada 3.000 anos nasce um demônio supremo, que seria o Deus Supremo lá, né? Nasce um demônio que destruiria todos os 3 reinos e faria um novo reino, um novo progresso, né? E aí o que acontece? Jack Amano, que seria um homem, metade homem, metade monstro, né? Que seria, vamos dizer assim. Ele é enviado ao mundo dos homens para poder localizar, porque ficou de nascer no reino dos homens. Esse demônio supremo aí ficou de nascer no reino dos homens. E o ancião manda ele pra lá, pra ele poder proteger esse demônio, descobrir, encontrar quem que é esse Shojin, que seria o demônio supremo lá deles, né? O Shojin. Então ele vai enviado pro reino dos homens para poder tentar encontrar esse Shojin, né? E aí só que o reino dos demônios não querem, o reino das trevas não querem que esse demônio nasça, esse deus, né? Vamos dizer, nasça. Porque senão vai destruir todos os reinos dele. Eles querem manter o reino intacto. Inclusive tem um que no anime ele fica conhecido como Aquarix. Não sei porque eles colocaram esse nome, mas o nome dele é Suikakiju. O Suikakiju, ele tem a ex-mulher dele, que era a rainha dos demônios, que também é contra, né, o demônio supremo nascer. Então ela fica do lado dele e tal, e também impede. E esse Suikakiju, ele é rival do Jack Amano. Né, eles se encontraram um tempo atrás, houve uma batalha entre eles ali e tal. E depois ele tenta retornar novamente para tentar impedir que esse demônio nasça. Aí Jack Amano luta contra ele e tenta derrotar ele ali, né, mais uma vez ali. Só que lá na frente a princesa essa rainha dos demônios fazem com que ele renasça novamente, né, através do corpo de um humano chamado Mickey, que inclusive esse Mickey, eu vou contar a história dele também. E é o seguinte, o Jack Amano, ele tá numa escola ali, né, que ele é jovem, então ele tá numa escola ali. E lá nessa escola tem os personagens ali, né, que no caso é a Akemi Ito. A Akemi Ito, ela é uma ginasta, né, de aquelas meninas de ginastas lá da escola, tal, tá no ginásio ali, né, menina assim mais tímida, ingênua, tal. E tem um menino que é doido com ela, que é o Nagumo, né? O Nagumo, ele é doido com ela. Ele tem 15 anos, me parece, né? Ele é doido com ela ali. E aí o que acontece? Ele fica ali observando ela de canto ali, só que ele sempre passa vergonha ali, né? Tem um outro rapaz lá que ele é o jogador de basquete, ele é o Ozaki, né? Inclusive esse Ozaki, ele é o cara ali que ele é o bambambam, né? Das mulheres ali, as meninas ficam doidas com ele e tal. E normalmente esse que as meninas ficam doidas
chama a atenção do Jack Amano, porque ele pensa que ele poderia talvez ser o demônio supremo, né? Porque as meninas ficam doidas com ele, então ele ainda não sabe o que vai acontecer, mas ele jogou, né, um pouco que seria o Ozaki, né, no caso, né? Então o Ozaki faz o Nagumo passar vergonha, que o Nagumo fica de olho na Kemi ali, na Kemi fica fazendo passar vergonha ali, na frente de todo mundo e tal. E aí a Kemi vai pra enfermaria ali, né? Que a professora Togami chama ela pra poder ir pra enfermaria. Só que a professora Togami é um demônio disfarçado. Porque o demônio não, seria um demônio disfarçado. E esse demônio, ele no caso, ele sabe que é através dela que vai nascer o demônio supremo. Então o que acontece? Ele tenta ter relações com ela ali e tal, pra poder impedir que esse demônio nasça, né? Ou seja, na hora que eles têm relação, normalmente eles explodem as mulheres, tem um negócio assim, né? Uma parada meio assim, eles explodem as mulheres lá, então é pra impedir que ele nasça. Então o que acontece? Só que Jack Amano percebe na hora, o Amano chega, dá uma olhada e impede de acontecer, né? Aí ele salva a Kemi e mantém o Nagumo e a Kemi intactos, só que, tipo assim, ele acredita também que o Nagumo tem alguma coisa a ver. Só que ele ainda tem suas dúvidas, então ele sabe que o Nagumo gosta dela, então fala, deixa rolar pra ver o que vai acontecer, né? O Amano, ele tem essa linhagem de pensamento. Só que aí, numa hora dessas, quando o Ozaki faz o Nagumo passa vergonha, ele joga uma bola de basquete na cara do Nagumo, então isso machuca o rosto do Nagumo. Então, nessa hora ele lambe o sangue do Nagumo. Isso é uma parte bem importante. Por quê? Porque lá na frente, quando ele estiver lá na casa dele, o Ozaki, né, no apartamento dele ali com as mulheres, ele tem uma projeção de poder ali, né? E aí ele tenta fugir e os demônios tentam atacar ele, porque os demônios também estão suspeitando que ele seja o demônio supremo, né? Aí o Deus Supremo lá. Então tenta atacar ele pra impedir que ele venha, quer matar ele, quer acabar com ele. Só que aí ele vai e se transforma, né? Só que aí, quando ele se transforma, o Amano tá observando ele lá de cima e vê ele lá, tal, lutando, só que ele é derrotado facilmente. Só que aí ele sai de dentro de um monstro ali, luta, tal, o monstro engole ele sai de dentro do monstro e luta ali e tal, contra os outros demônios e vence. Só que aí o Jack Amano fala, agora é minha vez, né? Vamos testar ele aqui, a força dele. Luta contra ele e derrota ele. Então, por ele ter sido derrotado, ele não pode ser o demônio supremo, porque ele foi derrotado. Ele não pode ser o Deus Supremo, ele foi derrotado. Aí depois o Kuroko fala com ele, né? Que o Kuroko é um bichinho que anda junto com o Amano, né? Fala com ele, olha, eu acho que é o seguinte, ele deve ter conseguido sangue ou sêmen do verdadeiro Deus Supremo. Aí ele lembra lá que ele lambe o sangue do Nagumo. Então, ou seja, ele começa a pensar que o Nagumo é o Deus Supremo lá. E nisso aparece a irmã dele também, que chama Megumi. A irmã dele é bem pra frente também, assim, chamando ele Megumi, né? E eles fazem uma aposta, os dois ali, quem que vai saber e tal, quem que vai descobrir quem que é o Deus Supremo e voltar pro reino deles, voltar pro reino deles, né? Aí ela faz uma aposta com ele ali e tal. Mas aí, resumidamente falando, tem até a parte da enfermeira lá também, que acontece umas treta muito louca lá na enfermeira lá. Vou explicar mais ou menos como é que essa parte da enfermeira aí. Aí o que acontece? A Megumi, ela tenta... A Megumi, irmã do Amano, ela tenta se aproximar do Nagumo pra poder, tipo, fazer surgir o poder dele, pra ver se ele realmente é o Deus Supremo. Tenta se aproximar dele, porque ela também suspeita que ele seja o Deus Supremo. Então ela se aproxima dele ali no momento em que ele tá com a Kemi. Ela vai, puxa ele no mato ali, começa, e ela vai e fala lá que tava com ele, que não sei o que. Aí a Kemi bate no Nagumo e sai vazada, né? Fica com raiva, você tá me traindo e tal, sai vazada. Porque antes, até então, a Kemi nem ligava pro Nagumo, mas aí o Nagumo, ele, sei lá, começou a se aproximar mais dela e ela, sei lá, ela achou que ele salvou ela da professora taradona. E ela achou que o Nagumo salvou, então ela aproximou dele por isso, né? E antes ela nem ligava pra ele. E aí nisso, cara, o que acontece? Hora aí, a Megumi agarra o Nagumo vai e empurra ela pra lá e tal, né? Fala até que valeria a pena, mas, né, eu tô com a Kemi, então na hora que ele vai, empurra ela pra lá e sai, vem um carro e atropela ele, né? Infelizmente vai parar no hospital. Aí que entra a parte da enfermeira, que todo mundo fala dessa parte da enfermeira. E entra na parte da enfermeira lá, né? Ele tá lá todo destruído, ele perdeu a vida, já era, né? Tá até no jornal lá que ele foi carbonizado, praticamente perdeu a vida ali, né? Tava com o rosto todo desfigurado ali. Nem dava pra reconhecer que era ele. Só que nisso, como ele tem meio que uns poderes, existe dentro dele um monstro lá, um demônio supremo dentro dele, existe, né, um demônio supremo. E aí ele pega e tem que possuir uma mulher pra ele ficar mais forte, né, pra ele ter mais
força e tal, vigor, aquela coisa. Então ele pega a enfermeira, né? Infelizmente ele faz o ato com a enfermeira. Depois de 3.000 anos, tá? Pega a enfermeira e consegue ter o poder dele ali, cresce, fica super gigantesco ali. E nisso o Amano vai falar, maninha, você estava certa, ele é o Deus Supremo. Só que, resumidamente falando, ele não é o Deus Supremo. Ele é apenas um demônio que foi utilizado para destruir o reino, para abrir caminho para o Deus Supremo, né? Ou seja, vou bem resumido aqui, ele destrói todo... qual que é a ideia? Ele destrui tudo, né? Tudo, para abrir caminho. Mas antes dele destruir tudo, ele vai ter relações com a Kemi, porque a Kemi vai servir como mãe, né, para trazer ao mundo o Deus Supremo, né, no caso. O Deus Supremo não é apresentado no desenho, não mostra quem que é o Deus Supremo na verdade. Ele fala através da Kemi dentro do ventre dela. Aí o Amano meio que desiste dessa questão de querer que o Deus Supremo nasça, tal. Ele tenta fazer alguma coisa para poder impedir que ele nasça. Só que aí, depois que acontece tudo, depois, né, que ela tá grávida lá, ele tenta impedir, porque ele desiste dessa ideia, né? Ele gosta do mundo de agora também. Ele desiste dessa ideia. Ele tinha lutado contra o Aquarius lá, tal. Ele desiste dessa ideia, né, de ter lutado. Então ele tenta acabar com o Demônio Supremo, só que aí ele é impedido. Só que vamos voltar um pouco antes, que eu esqueci de falar do Mickey, com certeza, que é o rapaz que era doido pela Kemi, né? O Mickey, ele é um cara bem tímido ali, ele é servido de chacota para todas as meninas, ele tem um problema em casa com os pais, né? Ele é um garoto bem triste, né? Infelizmente, bem depressivo. E ele é doido com a Kemi, só que a Kemi nem tinha um pra ele, né? As outras meninas da escola ficam se divertindo com ele lá, ficam zoando com a cara dele. Ele fica com muito ódio no coração. E nesse ódio todo aparecem 2 demônios e oferece pra ele um membro, né? Que vocês entendem, membro, né? Masculino, oferece um membro masculino pra ele, de demônio, pra ele trocar o membro dele por esse membro, pra ele ter poder, vigor, ter alguma coisa no corpo dele que seja interessante, né? Aí ele, do nada, ele vai lá e pega e troca o membro dele, só que ele muda todo, cara. Ele cresce, ele fica mais forte, ele luta contra os valentões da escola, ele fica pior e quer pegar a Kemi, né? Porque ele é doido com a Kemi, quer pegar a Kemi, só que aí na hora que ele vai pegar a Kemi, de dentro do Nagumo aparece o demônio falando, olha, ela é minha mulher. Aí ele vai ficar com medo, fica assim, que é isso, tal, dá um negócio nele assim. Aí beleza, né? Nisso ali, naquela luta, inclusive os dois lutam pela Kemi, né? O demônio destruidor que está dentro do Nagum versus o Mickey, né? Luta contra ele. Só que aí o Mickey perde, que o outro demônio destruidor, ele é muito poderoso, né? Isso antes dele ter relação com a Kemi, tudo, bem antes, né? Eu tô voltando um pouco aqui. Eles lutam lá, tem aquela batalha cabulosa ali, lutando ali os dois ali. Ele vai, pega e vence o Nagum, né? O Nagum vence ele. E nisso, até a Megumi fala, não, ele gostava de você. Tá com um brochezinho. Brochezinho não, tá tipo com o chaveirinho da Kemi, né, na mão. Aí fala, ele realmente gostava de você. Fala isso com ela assim, tal. Aí ela vai e chora, tal. Ele fica todo destruído lá no chão. Só que nisso aparece a rainha dos demônios lá atrás e faz com que o corpo dele se transforme no Suikaku-ju. Usa o corpo dele de volta pra fazer com que ele ressuscitasse o Suikaku-ju, que foi derrotado lá atrás pelo Amano, né? Então aí eles tentam lutar de novo contra o Amano ali, mas infelizmente ele perde, né? Infelizmente ele perde, não consegue vencer nem nada, né? Aí vai, pega e perde, não consegue vencer de novo, né? E aí acaba que o Demônio Supremo vence, acaba que o Demônio Destruidor destrói toda a Terra, impede o Jack Amano, que tinha até então mudado de ideia e que ainda queria continuar o mundo do jeito que estava. E assim se sucede, né? O progresso ali, tudo tem que... Aí ele fala, até o demônio, o Deus Supremo pega e fala, olha, tem que ter... Não adianta fazer algo novo se não houver progresso, se não houver, tipo, a destruição do que é velho, para poder fazer algo novo. Então tem toda essa narrativa por cima ali. E aí termina o filme, né, com eles sendo todos destruídos ali, com o mundo todo sendo destruído pelo demônio destruidor ali, para abrir caminho para o Deus Supremo. E essa história, né, do Deus Supremo, que acaba cada 3.000 anos, ele aparece e tal, e é isso. E assim termina o filme de anime, né? Cabuloso, né? Demais aí, com certeza. É um anime, assim, que marcou bastante. Achei muito chocante a história do anime, assim. Eu lembro que quando assisti mesmo, a primeira vez que eu falei com vocês, fiquei muito impressionado. Eu perdi as vezes, quantas vezes eu vi, claro. E eu fiquei muito impressionado, né? Pela animação, pela como foi feito,
pela história, é muito traumatizante, é muito chocante pra gente poder assistir. Então eu trouxe pra vocês aqui, justamente por causa da minha experiência, admiração, embora tenha sido essa história, seja uma história perturbadora, seja uma história, sei lá, muito ren-ren, mas mesmo assim é um anime que me impressionou bastante, me deixou muito chocado. Eu acredito que muitos jovens daquela época também ficaram muito chocados com esse anime na época, né? E né, quem cresceu ali nos anos 90 e assistiu, teve o prazer de ver na televisão e falar, poxa, que é isso, véio? Que ideia é essa, que coisa louca e tal. Até hoje, se você assistir ele, você sente bem estranho, né? Inclusive pela internet você deve encontrar a versão completa, a versão sem cortes. Mas a versão com cortes ela é dublada, né? A versão com cortes ela é dublada e tal. A Band pegou e dublou, né? Pela Sato Company ali, a distribuição é Sato Company, né? E ela pegou e dublou ali e tal. E eu achei a dublagem muito boa também, com certeza. Achei a dublagem bem incrível. Inclusive a dubladora que dubla a Akemi é a mesma dubladora da Bulma. Se vocês repararem, é a mesma dubladora da Bulma. Eu achei muito interessante isso. E é isso, galera. Eu trouxe pra vocês aqui, por mais que seja um anime desse nível, né? Assim, dessa forma. Mas é um anime com os traços, uma natureza artística muito interessante. Então, por isso que eu trouxe pro canal, porque eu sou um apreciador de animes antigos. Como vocês sabem, animes anos 80 e tal, 90. Sou muito apreciador desse tipo de anime. Então, eu trouxe sempre pra vocês. Sempre trago anime velho, anime antigo, estranho. Nada contra os novos, mas eu prefiro os velhos, obviamente, né? E tem muito anime velho que eu tenho que trazer aqui pro canal, que eu vi. Eu falo, meu Deus, que animes incríveis eu tenho que trazer aqui pro canal. Então é isso aí, galera. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado a todos vocês. Tudo de melhor sempre. E deixe nos comentários aqui se você assistiu esse anime, se você tem interesse de ver, o que vocês acharam, né? Se já tiveram experiência também, se vocês viram na Band na época que passou, deixa nos comentários aqui a sua história com relação a esse anime, o que vocês assistiram, o que vocês acharam. Pode deixar nos comentários aqui, beleza, galera? Eu agradeço a todos vocês. Tudo de melhor sempre e valeu!